Amém? Todos me ouvem? Sim? Sim ou não? Eu estou ouvindo até os grilos cantar nessa noite. Mas Deus é bom. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para a tua vida. Amém? Quero, antes de tudo, te honrar. Honrar a sua vida. Por quê? Diga assim, por quê, pastor? Pessoal, porque é uma quinta-feira. Já está chegando já para o último dia da semana, que é sexta, né? Assim, porque sábado a gente já conta como final de semana, né? É cansativo, sim ou não? Tá num culto como esse. Eu sei que as mulheres daqui não trabalham muito, né? Só os homens. Mas eu vejo às vezes o cansaço no rosto das mulheres. Os homens não, porque os homens são tudo fortes. Eu olho para a Pimpolho ali, eu penso que ela acordou agora. Tão bem-estar que ele tá, o Josilan. Parece um menino de 15 anos. É um som do rejuvenescimento, né? Mas eu queria honrar a sua vida. Eu sei que não é fácil chegar numa quinta-feira, você vir para o culto, não desmerecendo quem não veio, pelo contrário. Nós vemos muito que faltaram, como o Kleber está enferma. Meu pai que viajou, e ele ficou ilhado durante 2 dias, por causa da chuva. Aí teve clientes que ele não pôde atender, então ele vai ficar até amanhã. Eu creio, se ele não chegou até agora, ele disse que ia vir só amanhã. Cauã está viajando. Mas não é fácil. Você já é um vencedor, só porque você chegou aqui nessa quinta. Amém? 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 Eu queria honrar a sua vida por causa disso. Eu costumo dizer, uma frase que eu ouvi, não é minha, que você conhece o crente da igreja, não é aquele que vem no domingo especial, não é aquele que vem numa conferência, não é aquele que vem no seminário, mas é aquele que está no culto da semana. Porque o culto da semana é que vai te dar substância para a tua vida. Quantos aqui almoçaram lasanha hoje? Ninguém? Porque lasanha é um prato especial, sim ou não? Quem gosta de lasanha? Churrasco. Quem almoçou churrasco hoje? Ninguém. Quem almoçou parmegiana hoje? Ninguém. Mas são pratos que a gente gosta, sim ou não? Churrasco, lasanha, pizza. Mas nem todo dia é dia de lasanha ou de pizza. É um domingo, é um dia no mês, é um dia especial, sim ou não? Presta atenção aqui em mim. Por quê? Porque é um alimento especial. E eu costumo dizer que um culto especial, que uma conferência, um seminário, um congresso, é uma lasanha. É algo saboroso, é algo bom que vai nos satisfazer, mas é um dia especial. Só que o que alimenta o ser humano é arroz com feijão, sim ou não? Alguns trocaram arroz por outras coisas, mas eu quero falar arroz com feijão se referindo ao comer diário, ao de comer. Arroz com feijão, um bife, ou um ovo, uma mortandela, um cuscuz, um macarrão. Imagina aí se você fosse comer só quando fosse uma comida especial, só quando fosse lasanha. Você ia se segurar? O que te trouxe até aqui foi o arroz com feijão. Ei, o que segura o crente nos dias ruins é o culto da quarta, é o culto da terça, é o ciclo de oração, é o que dá sustância a mim e a você. Um congresso é bom, eu estou indo para um congresso agora, dia 20, em Salvador. Em nome de Jesus eu já me sinto lá. Eu estou indo buscar mais de Deus. Eu estou indo me aprimorar, eu estou buscando mais, eu estou me aprofundando mais. Eu estou fazendo investimento, eu estou priorizando algo, deixando de fazer algo para priorizar algo, para buscar mais de Deus. Só que se eu for esperar para me encher, só que eu não chegar lá, aí eu vou passar fome até lá. Mas um culto como esse é um culto que nos alimenta. Culto que a irmã disse assim, ele: Deus vai te alimentar nessa noite. Amém? Nós precisamos nos alimentar. Todos os dias eu abro essa Bíblia
na minha mesa, e eu sento ali e eu começo a meditar nessa palavra. Senhor, o Senhor ministrou meu coração ontem, mas a palavra de ontem não me satisfaz hoje. Porque ontem eu almocei, mas hoje eu quero almoçar de novo. Então eu quero uma nova porção, eu quero uma nova medida. Não todo dia, mas de 2 em 2 dias eu estou ouvindo uma ministração de alguém pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp. Eu estou buscando alguém para ministrar o meu coração. Eu preciso ouvir palavras que ministrem o meu coração. Domingo que vem eu vou estar aqui e alguém vai vir aqui e vai ministrar a palavra para nós, se não for eu. Alguém vai estar ministrando a palavra. Só que até domingo tem sexta e tem sábado. E nesses 2 dias eu preciso alimentar o meu espírito com a palavra de Deus. Eu estou falando de mim. Então, no mínimo de 2 em 2 dias eu estou ouvindo ministrações de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, alimentando o meu espírito. Estou me aconselhando com homens de Deus. Estou sentando com homens de Deus, estou conversando com homens de Deus, buscando um aprimoramento no meu ser. Porque nós precisamos do arroz com feijão. Mas a lasanha é boa, o churrasco é bom. Mas o que vai nos sustentar é o dia a dia, é o passo a passo. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. No livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos 8. De número verso 18. Romanos capítulo 8 e verso 18. Quando você procura, diz assim: eu sou crente raiz. Amém? Todos acharam? Romanos 8, 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Feche seus olhos. Pai querido e eterno Deus, Senhor, nós mais uma vez queremos ouvir a Tua voz, Senhor, através da Tua palavra, através da ministração, Senhor Deus, da Tua palavra. Senhor, toca nos nossos corações, Senhor. Que a atmosfera do Teu céu invada esse lugar, Senhor, e transforme as nossas vidas. A Tua palavra diz, ó Pai, que é de fé em fé, de glória em glória. Então traz a fé de hoje, traz a glória de hoje, traz a medida de hoje, Senhor, que o Senhor tem para as nossas vidas. É assim que te pedimos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém? Às vezes nós queremos saber tanto, que esquecemos o arroz com feijão. Vou falar sobre isso agora, sobre arroz e feijão. Não tem nada a ver com isso hoje, mas nós nos preocupamos tanto em saber todas as coisas e deixamos de aprender aquilo que é simples, mas que é profundo em Deus. Por exemplo, esse versículo que eu vou ler de novo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É um versículo que está explicativo já o que Paulo quer falar. Só que aí qual é a preocupação hoje da igreja? Quem foi que escreveu? Foi Paulo. Em que tempo Paulo escreveu? Em qual ano? Aonde é que Paulo estava quando ele escreveu esse versículo? Para quem Paulo endereçou esse versículo? O que é que Paulo estava pensando quando ele escreveu o versículo? No grego, o que é que vai significar aquela palavra para a minha vida? Aí nós ficamos procurando essas coisas e vamos enchendo linguiça. E eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que às vezes a gente esquece com a mensagem principal. Qual é a mensagem principal que Paulo estava falando? Porque para mim ele tinha uma certeza
o sofrimento que ele estava vivendo no tempo presente. E ele fala, se referindo a nós, o sofrimento que nós vivemos hoje. Diga assim, sofrimento de hoje. Não pode se comparar com a glória. Ele diz que todo sofrimento que possa vir no presente, ele está falando de presente, está falando do agora, não se compara com a glória. Diga assim, glória de Deus. E ele continua dizendo assim, olha, a glória de Deus que está vindo e vai se revelar em nós. Sabe o que é que Paulo está querendo dizer? Tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje não se compara com o que Deus vai trazer para mim e para você amanhã. Não é uma palavra de esperança, é uma palavra de fé. Porque a palavra de esperança é aquilo que diz assim, eita, é mesmo, talvez amanhã. Não, é uma palavra de fé. Existe uma glória de Deus que está vindo para ser revelada em nós. Quinta-feira passada eu preguei sobre a glória de Deus. Domingo eu preguei sobre nós sermos herdeiros de Deus. Quem sabe hoje eu vou fazer uma misturada sobre a glória, sobre herdeiro. Mas uma coisa é certa, existe uma glória, ela vai vir sobre a tua vida. E esse sofrimento de hoje, meu e seu, não se compara com a glória que está chegando e vai ser revelada em nós. Diga assim, a glória de Deus vai ser revelada em minha vida. Abra comigo no livro de Mateus. Não, perdão, livro de Mateus não. Continua o livro de Romanos. Deus é bom, amém? Eu sei mais onde é que eu estava. Livro de Romanos, capítulo 4. O papelzinho que eu marquei aqui tinha saído. No verso 16, a partir do verso 13. Quantos lembram que eu falei domingo aqui? Nós somos herdeiros de Deus. Filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros. Se somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. Porque o Espírito Santo, que habita em nós, clama Abba, Pai. Nos faz chamar Deus de Pai. Eu quero ler o versículo 13. E eu vou lendo e nós vamos meditando na palavra que diz assim. Romanos 4, 13. Amém? Todos acharam? A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Existe um homem que a Bíblia vai dizer que ele é patriarca da fé, Abraão, e sobre ele não veio a promessa por causa da lei, mas por causa da fé. Deus falou algo a ele, ele creu, e porque ele acreditou naquilo que Deus falou, aí Deus cumpriu na vida dele. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda descendência,
não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu constituí por pai de muitas nações. Nós entendemos que nós somos filhos de Deus, sim ou não? E que se nós somos filhos de Deus, nós temos uma herança que Deus entregou. Só que nós também somos filhos de nosso pai e nossa mãe da terra. Sim ou não? Quem é filho de seu pai e de sua mãe aí? E por sermos filhos biológicos de alguém, que você tenha crescido ou não com esse pai, com essa mãe, mas se você foi filho biológico dele, você teve heranças genética. Você teve essa herança aí que vem por causa deles. E você adquiriu traços do seu corpo, na sua mente, que vieram do seu pai e da sua mãe. Essa é outra herança que você recebeu. Só que a Bíblia vai dizer que nós temos um terceiro pai. Diga misericórdia. Tem pessoas que têm 3, 4 pais, né? Tem pai, tem padrasto. Mas a Bíblia vai nos dizer que nós temos Deus Pai da terra, do céu, que é um Deus, o Pai espiritual. Nós temos o nosso Pai terreno e nós temos o Pai da fé. Não é o Pai na fé. O Pai na fé, a gente carinhosamente chama aquela pessoa que nos discipulou, né, que nos ganhou para Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que o nosso Pai da fé é Abraão. Porque um dia Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, eu vou fazer sobre ti uma grande nação. Então, se nós temos a herança de Deus como nosso Pai, e nós temos a herança dos nossos pais terrenos, nós também temos uma herança que veio por parte de Abraão. Diga assim: que herança é essa? Não, só se a igreja disser. Diga assim: que herança é essa que eu tenho de Abraão? É uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Obrigado, Arthurzinho. Tá bênção, viu? Olha, tá aqui, na hora do culto ele está participando, tá vendo? Eu quero ele aqui, na primeira fila, no domingo, ó. Amém? Amém. Nós temos uma herança que Abraão deixou para nós, como nosso pai. E essa herança é a promessa de Deus, e ela só vem por meio da fé. E eu quero recapitular um pouco sobre a vida de Abraão. Eu sei que você já conhece, sei que você já sabe, mas para criar um contexto sobre aquilo que nós vamos ouvir hoje, continuando aquilo que Paulo está dizendo em Romanos, diz assim: olha, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos, e que chama à existência as coisas que não existem. Deixa eu te dizer, Abraão, ele cria em um Deus, que é o mesmo Deus, meu e seu. E ele diz assim: olha, esse Deus é aquele Deus que vivifica os mortos. Então, se tem alguma coisa morta em tua vida, te prepara, porque o meu Deus, o teu Deus, é aquele que vivifica aquilo que está morto. Ei, talvez um sonho, uma herança, algo que está morto em ti, em nome de Jesus eu profetizo, vem dos mortos à vida agora. Aí você me pergunta: pastor, eu não tenho nada morto. Na verdade, o que eu preciso nem existe. No mesmo contexto continua, aquele que vive com os mortos é o mesmo que traz à existência aquilo que ainda não existe. Ei, se você precisa de algo que ainda nem existe, Deus é suficiente para trazer à existência. Ou seja, pastor, eu preciso de um carro que não existe. Deus faz acontecer. Se Deus, eu preciso de um valor que nem existe. Aí Deus vem e traz o valor para você. Ei, aquilo que não existe, te prepara. Eu profetizo nessa noite que vai vir até você. Aquilo que nós necessitamos que ainda nem existe. Quem sabe o que Deus está preparando para você são coisas que ainda nem existem, mas que vão vir a acontecer. Porque Deus chama a existência coisas que ainda não existem. Pastor Januário começou o culto aqui dizendo assim que a glória já chegou, o teu milagre já chegou. E quem sabe você ainda nem viu, mas está na sua porta. Naquela hora eu botei a mão, estiraram para a minha porta assim: vai acontecer. Porque não é pela lei, mas é por fé. Abraão, ele tem uma promessa para mim, para você. O nosso pai Abraão, ele traz uma promessa para mim e para você, que nós iremos viver por fé. Nós vamos viver a partir do que nós cremos. E nós vamos adquirir aquilo que necessitamos em Deus, não pelo que entendemos, não pelo que sabemos, mas por fé.
A Bíblia vai continuar dizendo assim. Abraão, no verso 18. Esperando contra a esperança. Diga contra a esperança. Ei, você tem uma esperança de que Deus vai fazer, é bom. Você disser assim, em dezembro eu vou ter o meu 13º. É bom ou não é? Você está com a esperança que em dezembro vai vir o 13º. Mas aí esperar contra a esperança, sabe o que é? É agora. Dia 6 de março, diga amanhã. Alguém disse assim, olha, eu tenho um 13º para te entregar hoje. Aleluia! Amém? Quando ninguém quer receber, não. Eu profetizo, 13º, saindo sobre vidas aqui, em nome de Jesus. Meu Deus. Eu estava comentando esses dias com algumas pessoas, que hoje eu faço uma oração, eu declaro, eu profetizo, e com 10 minutos eu estou olhando o saldo das contas. Só que hoje é fácil. E quando eu fazia essa oração, que não tinha aplicativo, que eu fazia oração, pegava a moto e descia para o caixa rápido. E quando era começo de mês, que eu chegava no caixa rápido e tinha 10, 15, 20 pessoas na fila. E eu ali. E eu achava bom ficar na fila, sabe por quê? Porque aquelas pessoas que estavam na fila, elas tinham certeza que elas iam receber algo. Então elas estavam alegres. Eu não tinha certeza, eu só tinha fé. E eu ficava me alegrando com as pessoas. Às vezes saía, às vezes não. Às vezes tinha, às vezes não. Eu voltava. Aí eu dizia, aí, deu certo? Não, ainda Eu disse assim, não, não, me recusava a dizer ou não. Dizia assim, tá vindo. Vamos orar mais um pouquinho? Eu estava comentando esses dias. Uma vez a gente saiu clamando. Eu, Rosângela, Letícia, Cauã e Sofia dentro do carro. E clamando. E a gente dizia algumas coisas. E a gente declarava algumas coisas. E a gente declarando coisas pontuais. Mas não era assim, declarando várias coisas. Era a mesma coisa. Imagina aí, 30 minutos você dentro do carro dizendo assim. Januário, 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 Januário. Obrigado, Deus. Januário, Januário. É um exemplo, só um exemplo. Nós chegamos em um local. Sofia ia se apresentar. A Sofia estava se apresentando. Tinha arquibancada lotada, as pessoas estavam lá. Eu saí para ir comprar água. Quando eu chego ali que eu estou comprando água, quando eu vou vindo, eu olho no celular, resposta da oração. Aí eu me calo, sim ou não? Aí eu guardo segredo, sim ou não? Ali no meio do pessoal, eu me ajoelho. Eu coloco as mãos no céu. Obrigado, Jesus. As pessoas estão na arquibancada, não entendem também não, mas ninguém paga minhas contas. Quem paga é Jesus, amém? Ei, eu preciso dar uma resposta. A fé que eu carrego, você precisa viver o sobrenatural. Mas o sobrenatural no seu quarto é fácil. Mas o sobrenatural na rua, no trabalho, no lugar onde você estiver, a fé, ela é viva e ela tem uma resposta. Você precisa liberar uma resposta diante das circunstâncias. E a resposta é fé. E a fé nunca é calada. A fé sempre é uma explosão. Você não consegue receber uma boa notícia e se contentar e ficar quieto. Não, o teu semblante vai demonstrar. Diga assim, o meu milagre, eu vou demonstrar. Quem olhar para mim, meu Deus, vai ver o milagre de Deus. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou-o contra o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos. E a sua mulher era estéril. A sua mulher era estéril. Abraão, a Bíblia diz que ele não esqueceu a fé. Ele não esmoreceu. O nosso pai, que a Bíblia diz, vai dizer que é o nosso pai, Abraão, pai por herança, o nosso exemplo. O livro de Hebreus vai dizer que ele está na galeria da fé, como alguém que adquiriu algo de Deus por causa da fé. Deixa eu te dizer uma coisa.
Abraão, ele não tinha o Espírito Santo de Deus morando dentro dele. Abraão não tinha uma Bíblia contando a história de Paulo, de Isaías, de Jesus, de Moisés, para explicar para ele como acontecia. Abraão não tinha um manual dizendo assim, olha, faz isso, faz aquilo. Abraão tinha uma palavra de Deus. Abraão, eu vou fazer de ti uma nação. E às vezes nós temos a palavra, nós temos um culto, nós temos um Instagram que tem pessoas falando, nós temos várias coisas. E nós não cremos na palavra de Deus. Nós temos que nos agarrar com o que a palavra de Deus diz. Sim ou não? Abraão, ele teve 3 provas de Deus. É claro que ele teve bem mais, mas eu queria focar em 3 vezes que Deus fez com que Abraão exercesse a fé de uma forma sobrenatural. Porque tem aquela fé normal. Qual é a fé normal? Eu quero ir lá no crato. E eu sei que existe a estrada para o crato. Aí eu tenho uma fé que eu vou voltar e nada de mal vai me acontecer. É uma fé comum, uma fé normal. Só que aí existe uma medida de fé que vai além do normal, que entra no sobrenatural. Eu vou lá no crato. E ao chegar no crato, Deus vai me surpreender. Com o quê? Não sei, mas é algo bom. E eu não volto do crato da mesma forma. A fé que Deus estava levando a Abraão era uma fé diferenciada. A primeira coisa que Deus faz é dizer, Abraão, sai da tua parentela. Isso há 2000 anos antes de Jesus. Abraão, sai da tua parentela. Vai para um lugar que eu vou te mostrar, Abraão. Você conhece a história? Toda vez que Deus quer te abençoar, vai existir transições. Por quê, pastor? Porque no lugar que você está, Deus já te abençoou. Mas Deus vai te transicionar. Pode ser geograficamente, pode ser emocionalmente, pode ser em mentalidade, pode ser em trabalho. Deus vai te transicionar, porque Ele quer mudar não só a tua visão, mas até a tua fisiologia. Tem alguém me entendendo nessa noite? Aleluia. Às vezes as mudanças que nós temos que fazer, nós não queremos porque nós achamos difíceis. Mas a primeira vez que Deus testou o coração de Abraão foi na transição. Aí Abraão teve que sair do meio dos seus. E teve uma hora que Abraão teve não uma discórdia, mas teve que se separar ali de seu sobrinho. Você conhece a história, não precisa estar lembrando os detalhes. E Abraão está assim, olha, escolhe a tua parte. Fica com a tua parte. Aí Ló escolheu uma parte, a melhor parte, aos olhos naturais. Diga assim, aos olhos naturais, nós estamos escolhendo. Diga assim, mas existe uma parte que os nossos olhos não veem. É a parte de Deus. Abraão, ele não escolheu para onde ele iria, porque ele não tinha apego ao que ia acontecer no natural. Porque ele sabia que ele carregava uma promessa de Deus. Se ele sabia que ele carregava uma promessa de Deus, independente se ele ia para a direita, ou se ele ia para a esquerda, se ele ia para frente, se ele ia para trás, ele sabia que a promessa ia acompanhar. E às vezes as coisas estão acontecendo na nossa vida e a gente pensa assim, Deus falou, mas não está acontecendo aí. Deus está se movendo. Ainda que a gente não veja. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. A fé de Abraão, além dela ser gerada em Deus, ele se fortalecia, dando glória ao Senhor. É claro que hoje a gente tem o costume de dizer assim, dê glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Mas vai muito mais do que isso. Vai a você relacionar tudo que está acontecendo a Deus. O livro de Romanos vai dizer, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vírgula. E são chamados segundo o seu propósito. Eu costumo dizer isso, não é que Deus ele vai fazer as coisas fáceis para você, mas no meio da dificuldade, Deus vai criar um meio
para que a bênção venha te encontrar. Mas ele é enfático. Segundo o seu propósito, você tem que estar no propósito de Deus. Abraão, ele foi para um lugar que ele não conhecia, mas ele tinha uma palavra de Deus. Ele foi testado no primeiro momento, na transição. Mas aí Deus disse assim: Abraão, vou fazer uma grande nação de ti. Aí Abraão, como? Aí Deus disse assim: olha para o céu. Abraão olha. Aí ele vê as estrelas. A gente vê telhas, né? Muriçoca. Abraão vê as estrelas. Aí Deus disse assim: Abraão, como as estrelas do céu serão a tua descendência. Aleluia. Tem como um homem ter 200, 300, 500 filhos? Eu acho que pode, né? Já ouvi falar de um com mais de 50. Mas ter milhares de filhos é difícil. O que Deus estava prometendo a Abraão era dele ter trilhões de filhos. Aonde entra eu e você. Deus, há 2080, 2100 anos atrás, ele estava olhando para o homem e dizendo assim: ei, Abraão, Kaique vai ser teu filho. Arthur vai ser teu filho. Filho da fé. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, alguém daqui a 2000 anos vai olhar para você, vai ler a tua história, vai saber o que eu fiz através da tua vida e vai ter fé para conseguir aquilo que ele precisa. Ei, daqui a 10 anos, 10 meses, alguns dias, alguém vai olhar para ti e vai dizer assim: ei, Pimpolho, eu tenho fé porque eu vi você. Ei, Dudu, eu olhei para a tua fé e eu me motivei a agir em fé também. Você conhece a história? O segundo passo que Deus fez na vida de Abraão: tu vai ser pai. Abraão deu um jeitinho, né? Mas não era sobre não era sobre aquela mulher, era sobre a sua esposa Sara. Tem alguém aqui que não está entendendo? Posso caminhar? Aí vem o filho da promessa. Deus entrega um filho a Abraão. Depois, o próprio Deus, ele pede o filho a Abraão. E Abraão entrega. Sabe por quê? Porque Abraão está entregando o que não era dele. Às vezes Deus está nos pedindo algo que nem é nosso, mas que é dele, nós não queremos dar. E eu vou pular para não falar de dízimo, né? Nem de oferta. Às vezes Deus está pedindo um voto. Deus está pedindo uma semente. E nós não queremos entregar. Porque nós pensamos que é nosso. Mas foi Ele que entregou. Se Ele entregou, é dele. Se é de Deus, nós devemos entregar ao dono. Sim ou não? Tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos de fato entregar nas mãos de Deus. Porque quando eu digo assim: a minha casa é do Senhor Jesus, mas eu fico lutando pela minha casa, eu estou falando com a boca, é do Senhor Jesus, mas na verdade eu nunca dei o controle a Deus. Eu fico resolvendo da minha forma. Mas a partir do momento que nós cremos que é de Deus, nós vemos assim: é do Senhor, então o Senhor tem um controle, o Senhor vai resolver. Deus não perdeu o controle da minha casa, Deus não perdeu o controle da minha família, Deus não perdeu o controle da minha história. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, assim também lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por nossa justificação. Nós temos uma herança que Deus nos entregou, Cristo Jesus. Nós temos uma herança que tudo que Cristo, que simboliza a graça, Cristo simboliza a graça, essa dispensação que nós vivemos hoje, tudo que é da graça, Jesus veio nos entregar. Mas em compensação, Abraão simboliza a lei. Tudo que é da lei,
Abraão veio nos entregar. Nós somos filhos de Abraão, nós recebemos a herança. Você sabia que Abraão era pobre? Sim ou não? Esses ricos de hoje, eles não entravam num bolso de Abraão. Quando Deus direcionou ele, quando Deus trouxe a promessa sobre Abraão, quando Deus cumpriu a promessa a Abraão, ele era um dos homens mais ricos que tinha naquela região. E eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de promessa. Eu não estou falando que você vai ser rico, e você até pode ser, você vai ser. Eu estou falando que Deus cumpriu a promessa que ele tinha feito a Abraão. Deus disse: Abraão, eu vou te dar filhos. E naquele tempo, filho era sinal de riqueza. Filho era sinal de prosperidade. E Deus cumpriu na vida de Abraão. Diga assim: Deus vai cumprir na minha vida. Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 21, no verso 28. Mateus 21, verso 28. Amém? Diga assim: eu sou herdeiro de Deus. Repita assim: todo herdeiro tem direitos. E quem tem direitos tem deveres. Diga assim: mas eu não. O brasileiro, ele gosta de ter direito, mas ele não gosta de ter deveres. Você já ouviu essa história? A gente gosta demais de ter direito, né? Mas é meu direito. E os seus deveres? A gente quer saber dos nossos direitos. Mateus 21, 28 diz assim: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Olha o que Jesus vai nos ensinar. Um homem tinha 2 filhos. E ele chega para o filho e diz assim: filho, tu vai trabalhar e vai fazer isso, isso, isso hoje. Aí o filho disse: vou não, vou nada. É ruim se ter esse exemplo, porque aqui não tem filho rebelde. Arthur não diz isso para a mãe dele. Jamais. Letícia não diz porque tem amor aos dentes. A mãe, né? Que o pai é carinhoso, não faz nada não. O filho disse: eu não vou não. O pai se chateou? Não. Você como pai. E aí, Cadu, tu como pai? Tu disse assim: não, deixa de querer ser. Valentina, pega um copo pra mim ali. Vou nada, vai você. E aí, Januário? Renato? Só limpou tudo, né, Carol? Isso foi a Elisa. Elisa leva, né? Paulinho, não vou nem dizer que Paulinho faz só assim, ó. Tá resolvido. Não é não, Paulinho? Tem que ser, né? Ei, um pai chega para um filho e o filho diz: eu não vou não. Você acha que como é que fica o coração desse pai? Aí o pai vai para o outro filho assim: filho, faz isso, isso, isso aqui para mim, que o teu irmão não vai. Aí o filho assim: deixa comigo, manda aqui nos peitos que eu resolvo. Pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Aí o pai volta para casa.
Quando o pai chega no outro dia, quem está trabalhando? O filho, que disse que não ia. O pai olhou e disse assim: rapaz, esse filho disse que não via e veio. Aquele disse que vinha, mas não veio. De quem será que o pai vai se agradar mais ali? Do que disse o não, mas acreditou e fez conforme o que foi mandado? Ou aquele que disse um sim? Mas não operou aquilo que tinha feito. Eu costumo dizer: constância é melhor do que poder. Porque o poder de Deus, em que usa, em que flui, é muito bom. Mas quantas vezes eu ministrei aqui e eu disse: Deus está fazendo, e Deus fazia. Deus está operando, e Deus operava. Deus vai visitar, e Deus visitava. Quando chegar em casa, cadê o arroz? Para minha família. Porque o poder é uma coisa, a constância é outra. Eu aprendi que eu não quero viver altos e baixos em Deus. Eu quero viver crescendo. Mas está devagar, mas estou crescendo. Mas está devagarzinho, mas estou subindo. Do que eu ir e voltar, ei. Nós precisamos dar uma resposta ao nosso Pai. Eu tive estudando esses dias, como eu falei domingo, né, sobre herdeiros, sobre o direito do herdeiro. E o que me chamou a atenção é que no mundo dos negócios, nos business, aqueles filhos que foram herdeiros, a maioria perdeu tudo que o pai levou anos para conquistar. Ei, tem casos de homens de negócios que construíram fortunas que dava para sustentar os filhos, os netos e os bisnetos. Mas que os primeiros filhos perderam tudo que aqueles homens conquistaram. E os netos tiveram que construir a sua própria vida, porque os filhos foram irresponsáveis. Então tá aí uma das facetas porque nós não recebemos toda a herança de Deus. Porque Ele sabe que um coração irresponsável lança fora tudo aquilo que ele conquistou. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é responsável hoje, maduro, para receber a herança que Deus tem para você? Quando Jesus diz assim: olha, não dê o que é valioso aos porcos. Você já viu essa frase de Jesus? Sim? Você vai dar o que é valioso aos porcos. Aí a gente pensa assim: eu vou perder o que eu dei. Sim ou não? Mas vai muito mais além disso. Porque a Bíblia diz que os porcos vão pisar. Estudando um pouco, eu vi que quando os porcos pisavam nas pérolas, que quebrava, furava. Além dos porcos não ter a dimensão do que estavam recebendo, ainda estavam se ferindo com aquilo que era precioso. A unção de Deus, a riqueza de Deus, a herança de Deus é tão preciosa, tão poderosa, mas se eu e você não souber administrar, nós vamos acabar se ferindo com aquilo que Deus entregou. Mas nessa noite, Deus está olhando para pessoas maduras, com filhos que até podem ter dito não ao Senhor, mas vão dizer: eu vou fazer o chamado de Deus, eu vou cumprir a vontade de Deus, eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Sim ou não? Tem alguém entendendo algo nessa noite? Tem alguém perdido aí no meio do caminho? Meu Deus. Voltando para Romanos capítulo 10. Eu quero ler um versículo. Esse versículo é um pouco conhecido de alguns irmãos. Porque 10:10, amém? Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. No verso 9 diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Salvador, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será
salvo. Quem já ouviu esse versículo? Quem já ouviu que precisa entregar a vida para Jesus, que se crer com o coração e confessar com a boca vai ser salvo? Amém? Quem crê nesse versículo? Quem crê nesse versículo? Quem foi salvo por Jesus? Quem tem a convicção da salvação? Pula para o versículo 11. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. A palavra para o ano 2026 é que em vez de vergonha será dupla honra. Por que é tão fácil crer que estamos salvos? E é tão difícil crer que nós não seremos envergonhados? E nas tuas demandas, nos teus afazeres, você não será envergonhado. Amém. Se você crê em Jesus, você não será envergonhado. Pastor, eu agi de forma errada. Eu botei o pé onde não devia, dei um passo maior que a perna. Se arrepende e ora. E mesmo assim você não será envergonhado. Porque não é sobre a lei, mas é sobre a fé. Não é sobre as suas obras, mas é sobre o tanto que você crê. Eu não estou mandando você ser irresponsável, eu não estou mandando você fazer algo que você não vai conseguir. Eu estou dizendo que se você já fez, não se culpa, mas crê que Deus, Ele além de receber o teu arrependimento, Ele é um Deus que não deixará você ser envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Diga, Deus é o Senhor de todos. Rico, diga rico, rico, para todos com todos os que o invocarem. Essa palavra rico, em todas as versões que eu li, ela está. Eu ministrava isso ontem. Essa palavra eu ministrava ontem e ela saltava com tanto ímpeto, porque ela dizia assim, tem uma versão que diz assim, Ele vai dar a quem pedir. E todas as versões possíveis que eu li, todas dizem rico ou riqueza. O mesmo Deus que te salvou é o mesmo Deus que está guardando riquezas ao teu encontro. Amém. Romanos capítulo 11, vai dizer assim, que as profundezas das riquezas, a profundidade de riquezas. Sabe o que está dizendo? Quanto mais você começa a cavar em Deus, mais você desperta as riquezas de Deus. Mais você desperta o que Deus tem. E eu não estou falando de finanças, de real, de dólar, eu não estou falando sobre isso não. Eu estou falando de algo mais profundo. Só que vai refletir em riquezas materiais. Olha para uma pessoa que tem um dom. Olhe para alguém que carrega um dom de Deus. Você conhece alguém que carrega um dom de Deus assim espetacular, que você diz assim, eu queria ser igual essa pessoa? Essa pessoa anda pobre ou rica? Alguém que tem um talento fora do comum, extraordinário, seja qual for o segmento. Essa pessoa é pobre ou rica? Pessoal, não estou pregando que você tem que ser rico. Eu estou dizendo que a palavra diz que Jesus é rico e Ele tem uma riqueza para aqueles que o invocarem. Aí cabe a você se você quer invocar Ele ou não. E como é que invoca Ele, Carol? Louvando, adorando, construindo um relacionamento. Relacionamento. E esse relacionamento que nós vamos construindo com Deus vai gerando em nós uma fé que é viva e é uma fé que opera. Amém? Quantos aqui estão entendendo? Amém. Diga assim, existem deveres que eu tenho que obedecer, mas o meu direito é direito de filho, de herança. Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 7, verso 11. Para encerrar.
Olha, até polícia aí, ó. Glória a Deus. Vocês me estão ministrando hoje. Eu digo assim, não tem polícia? Não tem polícia. Não tem bandido? Não tem bandido. Então o bandido foi embora, ficou só nossa segurança. Amém? Deus é bom? Esses dias eu estava sendo ministrado em Deus. Eu estava sentado na mesa e Deus me lembrou algo que me alegrou muito. Há uns anos atrás eu ouvi algumas palavras que machucaram, que feriram. Foram palavras tão dolorosas. Eu já contei esse testemunho a algumas pessoas, não sei se eu já contei aqui, mas que eu sentei à mesa com uma pessoa e aquela pessoa liberou uma palavra sobre a minha vida, e a sensação que eu tinha, Jéssica, era que tinha ferido aqui, no meu peito. Era como se tivesse enfiado uma faca. E doía no natural, eu sentia uma dor. E eu fechava os olhos orando depois e com a mão aqui sentindo a dor natural. E de olhos fechados era como se sangue estivesse descendo na minha mão. Porque as palavras daquela pessoa não ficaram no natural, elas foram na alma. Que você nunca sinta uma palavra dessa. Outros dias depois, na mesma temporada ali que a gente estava passando, que a vida é de temporadas, né? Diga assim, ainda bem que a temporada passa. Na mesma temporada ainda, outra pessoa veio e falou outras coisas, e essas palavras também magoaram, e eu senti como se fosse uma punhalada nas costas. Fisicamente eu senti como se tivesse encravado uma faca nas costas. E eu senti a dor no peito, e eu senti as dores nas costas. Dores nas costas. E não foi dias, foi meses com essa dor. E toda vez que eu orava, que eu sentia a dor, aquela dor doía no corpo, doía na alma, e eu chorava. Aí o tempo passa. E Deus tem um propósito em tudo. Esses dias eu estava sendo ministrado por Deus, lendo a Bíblia, e Deus me lembrou dessas palavras. E não doeram mais. Só que melhor que isso, eu ouvi o próprio Deus dizendo assim: aonde foi a dor? E eu coloquei a mão. Foi aqui. E a outra dor? Ele disse, foi nas costas. Vem aqui, Tiago, por favor. Fica aqui, ó, para o pessoal te ver aqui na câmera. Deus disse, onde é que foi a dor? Ele disse, foi no peito. E a outra dor? Nas costas. Onde é que você coloca a mão quando você ora nas pessoas? Eu digo, no peito e nas costas. Deus disse, eu estou usando a tua dor para tocar e curar outras vidas. Aonde você foi ferido, automaticamente é onde você está curando outras pessoas. Obrigado, Tiago. Eu sei que isso é bem clichê, né? Bem normal. Aonde você foi ferido, Deus vai te usar para curar. Mas isso é verdade. Eu não sei qual foi a ferida que ficou aberta. Eu não sei qual foi a cicatriz. Eu não sei qual foi a palavra. Eu não sei qual foi a grosseria. Eu não sei aonde te paralisaram. Mas eu quero declarar e profetizar que aonde você foi parado é onde Deus vai te usar para fazer outros correrem. Aonde você foi ferido é onde Deus vai te usar para que você possa curar outros. Deus, Ele me fez entender como funciona uma dor. Não porque Ele quisesse que eu sentisse dor, mas porque Ele sabia que eu ia conhecer sobre dores. Isaías 53 diz que um homem, Jesus, que sabe o que é padecer, um homem que sabe o que é sentir dores, levou sobre si as nossas dores, os nossos medos. Ei, Jesus, Ele conhece a tua dor, conhece a tua história, conhece o que você passou. Todo e qualquer dor, todo e qualquer sofrimento que você possa vir a passar, Deus, Ele já passou. Jesus conhece. Sabe por quê? Porque quando eu e você chegar diante dele e falar assim, Jesus, e isso está acontecendo comigo? Aí Jesus vai dizer assim, eu tenho uma autoridade que eu já passei por isso, eu vou te dar. Não só o alívio, mas eu vou te dar o bálsamo, a cura perfeita e completa.
Mateus 7, verso 11, diz assim: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quem já leu esse verso? Tem alguma Bíblia aí que está diferente? Que mudou o contexto? Tem alguma aí? Tem alguma Bíblia que diz assim: Deus dará coisas aos que jejuarem? Tem? Tem? Aos que fizerem voto? Aos que subirem a escadaria do horto de joelho? Não? Aos que pedirem. Porque pedir, primeiramente, envolve orgulho. Só pede quem quebra orgulho. Eu posso até pedir para Arthur algo que ele tem, mas para mim pedir, eu tenho que quebrar o meu orgulho, sim ou não? Segundo, envolve entender que aquele que eu estou pedindo, ele tem o que eu preciso. Então, se eu vou pedir a Arthur, além de quebrar o meu orgulho, eu vou entender que ele tem. E o terceiro estágio do pedir é crer que eu vou receber. Porque ninguém vai pedir algo só por pedir. Fique de pé. Não é palavras de Paulo, não é palavras de Pedro. E ainda se fosse, teria um valor. Não é palavra de Abraão. Ainda que fosse, teria valor. Não é palavra minha. Ainda que fosse, também teria valor. É palavra do próprio Cristo Jesus. Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estão cansados. Sim ou não? Sim. Aí nós vamos até Ele e recebemos alívio. Sim ou não? Sim. Aí Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim verá o Pai. Sim ou não? Sim. Aí nós cremos. Aí Jesus disse que aquele que pedir ao Pai receberá. Aí nós não cremos. Onde é que está o erro? Não crer. E não pedir. Mas eu queria te convidar essa noite a pedir a Deus. Abraão recebeu sem nem pedir. Imagina se ele pedisse. A Bíblia vai falar de homens como Abraão, como Noé, que ouviram uma palavra e creram naquela palavra e seguraram aquela palavra até ela acontecer. Hoje, Januário chega no culto, eu digo: olha, Januário, Deus está dizendo que está abrindo uma porta. A Januário chega em casa, bota um louvor, aí o louvor diz assim: estou eu abrindo a porta. Aí na segunda-feira ele vai saindo de casa, aí a porta fecha, não quer abrir, não abrir. Quando ele abre, aí ele lembra: eita, Deus está abrindo uma porta. Aí ele vem para o culto quinta-feira, aí Tiago vai lá e diz: ei, Januário, Deus está abrindo uma porta para tu, pastor. Aí ele crê. Aí quando é na sexta-feira ele vai lá, aí o banco diz assim: olha, não vai poder não, não vai dar certo não. Aí ele sai chutando pena. Deus falou, Tiago falou, pastor falou, tudo mentiroso. E no tempo de Noé, como era? Só um exemplo, viu, pastor? No tempo de Noé, Noé constrói uma arca. Para que, Deus? Que eu vou mandar chuva. De onde, Deus? Do céu. Chuva do céu? Isso existe? Água do céu? Chuva? Aí uma semana depois, Deus calado. Aí um mês depois, Deus calado. 10 anos depois, Deus calado. E Noé construindo a arca. Eita glória. Não para, Noé. Eita glória, aleluia. Noé não tinha o Espírito Santo dentro dele. Nós temos. Abraão não tinha o Espírito Santo dentro dele, mas acreditou. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E se você acreditar, ainda hoje, no que a palavra diz, Jesus disse: ei, se vocês me pedirem, vocês receberão. Para que a glória de Deus seja manifesta no Filho Jesus, e para que a tua alegria seja completa. Nosso dever é pedir. Amém? Feche seus olhos. Você quer de luz acesa ou luz apagada? Apagado, mas... Apagada? Carro do bicho. Não é munganga não, né, Sara? Não é pantin não, né? Não é só por causa dos bichos mesmo. De luz acesa, luz apagada, sentado de joelho,
Você vai pedir ao teu pai. Mas você vai pedir a um pai que tem. A um pai que não é fraco. É, meu Deus. Abraão te deixou uma promessa de você andar em fé. O teu pai da terra, eu não sei o que ele te deixou, mas Deus te deixou uma herança em Cristo Jesus. Crendo nessa herança, crendo nesse Deus, qual é o teu pedido nessa noite? O que você pode pedir aí? Deixa eu te dizer um segredo. Nada que você venha pedir vai ser difícil para Deus. Nada que você possa pedir nessa noite vai ser difícil para Ele. Eu não vou nem falar impossível, vou falar difícil. Porque o primeiro versículo que nós lemos diz que Ele vivifica o que estava morto e chama a existência aquilo que ainda não existe. Aleluia! Enquanto esse louvor é entoado ao Senhor, eu queria que você fizesse uma oração. E deixa eu te ensinar algo. Coloca a palavra em xeque. Essa palavra que foi ministrada diz assim: Senhor, Deus, essa palavra que foi pregada, se é verdade, vai se cumprir hoje. Se essa palavra que foi ministrada essa noite, ó Pai, é verdade, faz isso. Homens de Deus colocaram a palavra de Deus em xeque, como Gideão, como Elias, como Pedro. Pedro disse: se é tu mesmo, Jesus, deixa eu ir até o Senhor. Meu Deus! Quando eu recebo a palavra de Senhor, se é tu mesmo, acontece ainda hoje. Hoje! Nada novo pra dizer como expressar minha gratidão. Pai, nós, como igreja, Pai, nessa noite, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, todos esses pedidos. Pai, Jesus também nos ensinou que fosse segundo a Tua vontade, ó Pai. Pai, a Tua palavra diz, ó Pai, que a única oração que não vai ser respondida, ó Pai, é se for para esbanjar em nossos próprios deleites, próprios prazeres, Pai. Mas se tem propósito, Senhor, faz hoje. Pai, se esse pedido desse homem, dessa mulher, existe um propósito específico para o Teu reino, ó Pai, cumpre-se hoje. Pai, mediante a Tua palavra que foi pregada hoje, ó Pai, entra com providência, Senhor! Tu és Deus de milagres, Senhor. Alma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sentimentos, aquietai-vos. Silenciai-vos, porque Deus quer bradar dentro de ti. Ei, coloca a tua alma num lugar
Coloca os teus sentimentos no lugar. O lugar dos teus sentimentos é rendido ao Senhor. O lugar da tua alma é rendido ao Senhor. O lugar das tuas dores é no colo de Jesus. Porque é Ele que opera em ti. É Jesus quem opera em você. É dele, é por Ele, está nele. Aplauda o Senhor nessa noite. Se você recebeu essa palavra, diga: eu recebo, guardo, creio e testemunho do que Deus irá fazer. Amém? Amém. Temos algum testemunho nessa noite?